Leonardo da Vinci, ele não fez aquela pintura porque naquele tempo não existia estenocleidomastóide. É verdade. É toda aquela questão da contradição personificada, né? Da determinada história. É sempre uma história alheia, cara. Você tem que observar que sempre aquela rotação que acontece, né, no meio. Havia também uma volúpia, né? É, tinha toda aquela volúpia, toda aquela questão da inexistência, né? Isso mesmo. A questão toda do hipoglocênico, né? Com certeza. Não tem como influenciar diretamente toda aquela história inteligível que era contada. E dizem também que seixos radiavam pelo céu. Verdade. Eu não acredito muito nessa teoria, eu acredito mais na tese. Eu também não acredito, não. Eu acho que o trovão ele vem de uma forma meio que paranoica. Depende muito. Depende de quem vai se equivaler a determinada protuberância, né? As leis da física, né, não nos distinguem muito bem. A gente tenta compreender, mas da onde que vem? Esquisito, né? O potássio. Nosso organismo não tem potássio, mas o alimento tem potássio. É bem interessante, né? A gente discutir um fato retórico, né? Notórico também. Bastante notórico. E que aconteceu mais ou menos em dezembro, janeiro, por aí. É aquela questão toda do etilópio central, né? Quando você começa a observar aquele determinado quesito da feição, justamente, do determinado antiquado, a gente chega a um ponto mais base, né? Um ponto mais concreto realmente. Justamente, levando em consideração que levaria. Levaria. Engraçado, eu não acredito muito nessa tese, não. Eu já penso diferente. O que você pensa? Eu penso que a galáxia, né, ela é feita de unigênitos centrais, né, e que trabalham em torno dos sumérios em prol de si mesmo. Dos sumérios. Isso mesmo. Realmente. Mas você acha que toda essa contradição de existência... Eu acho que a questão da existência é muito mais complexa do que é colocado nos meios sociais hoje em dia, né? A gente tem sempre que observar, assim, aquela protuberância que acontece, todo aquele cogênito naquela questão mais ampla, né, cara? A gente tem que analisar. E há um colapso entre as ideias. Sempre há aquele colapso. Sempre há um colapso. Levando em consideração que a gente pensa... A gente é igual ao senso comum. A gente não consegue entender a linguagem das outras pessoas. Aquela preservação mais um pouco mais evoluída, né? Digamos assim. Com certeza. Os símios, por exemplo. Sim. Os símios. Se você for observar, eles são... Olha que coisa mais engraçada. Os símios... Quando que foi formado? Né? Que é a teoria. Até hoje eu não entendo. Ninguém consegue explicar a verdadeira situação, né, da formação do símbolo. O que aconteceu naquele dia? De onde veio? O Big Bang. Há uma teoria aqui, né? Justamente. Foi que mês mesmo? Nós já não lembro. Não foi começo de agosto, mais ou menos? Foi agosto. Foi começo de agosto. Agosto. Não dependeria muito, cara. Você tem que analisar todos os fatos mesmo, né? Os sapiens que hoje sobrevivem, né? Vai vasculhando as áreas voluptuosas, né? Seria uma massa gasosa. Esse seria um assunto amplo, né? Um assunto amplo. Levando em consideração que o brilho do Sol, né? A correlação tem uma grande correlação. É relacionado. Há uma lenda. Há também uma outra lenda que diz, né, que os licanos, os antropólogos, eram sadios naquela época. Verdade. Eu até ouvi mesmo essa história, eu não sei. Eu também não tô pondo muita fé, não. Eu não acredito muito, não, sabe? Eu acho que ficou faltando uma coisa mais verídica. Ficou faltando uma tese. Eu acho que o movimento da